Talvez exista uma pergunta, né? Por que a ressurreição de Jesus foi considerada tão importante naquele tempo? Quais seriam os significados e as consequências se Jesus não tivesse ressuscitado? Ela foi tão importante, queridos, naquele tempo. A ressurreição de Jesus foi tão importante e continua sendo importante, porque a ressurreição de Jesus valida o seu sacrifício. É o que traz validade, é o que realmente carimba a missão dele aqui na terra. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se Cristo não ressuscitou, o apóstolo Paulo ele diz que a nossa fé seria inútil. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, inútil seria estarmos aqui, inútil seria a nossa fé. A ressurreição de Cristo, meus queridos irmãos, é tão importante que ela valida a nossa fé, ela traz validade à nossa fé. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 14 ao versículo 17, Paulo ele traz isso, ele traz essa palavra para nós. Ele diz: se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Já pensou, irmãos? A ressurreição de Jesus, ela traz validade ao seu sacrifício. Ela traz validade, ela valida a nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, queridos, a nossa fé seria vã, seria inútil. Paulo ele está querendo dizer, meus queridos irmãos, que Jesus, que a ressurreição dele é o que autentica e valida o seu sacrifício, ou seja, não teria realmente validade alguma a nossa fé. A ressurreição também, nós podemos entender que é uma consequência, é uma sequência necessária à morte. Foi importante, foi necessário Jesus ter ressuscitado. Romanos capítulo 4, verso 25, abre a sua Bíblia aí se você tiver com ela, capítulo 4, verso 25, aos Romanos 4, 25, capítulo 4, verso 25. A Bíblia diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A palavra justificação, ela é sinônima de salvação e se refere em Cristo e somos declarados justos por Deus. A palavra justificação é sinônimo de salvação. E então ele ressuscitou por causa da nossa salvação. Não teria salvação, queridos, a nós não seríamos salvos se Cristo não tivesse ressuscitado. Não apenas, meus queridos irmãos, a obra de Jesus foi validada pela sua ressurreição. De acordo com o apóstolo Paulo, a sua identidade como filho de Deus também foi validada através da ressurreição. A nossa salvação, queridos, ela é validada através da ressurreição, mas a identidade de Cristo Jesus como Filho de Deus se dá através da ressurreição. Se ele não tivesse ressuscitado, as pessoas iriam dizer: olha, ele não é Filho de Deus, foi apenas um profeta, foi apenas alguém. Mas através da ressurreição nós podemos crer em Jesus como verdadeiro Filho de Deus. Amém, queridos? Lá em Romanos capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, verso 4, capítulo 1, verso 4 diz assim, capítulo 1, verso 4
Diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pelo quê? Pela ressurreição. É pela ressurreição, é através da ressurreição que a identidade de Cristo como Filho de Deus foi revelada a nós. Se Ele não tivesse ressuscitado, meus queridos irmãos, muitas pessoas não iam crer em Cristo como Filho de Deus. Essa mensagem não se estenderia até os dias de hoje. Mas a ressurreição de Cristo possibilitou olhar para Ele como um verdadeiro Filho de Deus. Amém, queridos? E é por isso que nós comemoramos, celebramos esse dia. Porque Ele ressuscitou, e através da ressurreição dEle, nós podemos entender que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém, queridos? A ressurreição de Jesus, meus queridos irmãos, ela valida o seu sacrifício ali na cruz. A ressurreição de Jesus possibilita uma nova vida ao crente. Quem são os crentes? São aqueles que creem. A palavra crente significa aqueles que creem em algo. Então a ressurreição de Jesus possibilita uma nova vida ao crente, uma nova vida àqueles que crêem, aqueles que realmente experimentaram realmente uma nova história através de Cristo Jesus. Experimentar uma nova vida em Cristo, meus queridos irmãos, só é possível porque Ele ressuscitou. Romanos capítulo 6, do 4 ao 5, um pouco adiante, capítulo 6, do 4 ao 5, diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto Cristo morreu, justificado está do pecado. Justificados estamos do pecado. Queridos irmãos, o apóstolo Pedro, para Pedro, o cristão não pode ser regenerado, ou seja, nascer de novo, por causa da ressurreição de Jesus. Ele só pode ser regenerado, ou seja, ele só pode nascer de novo por causa da ressurreição de Jesus. Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, ele diz isso. O apóstolo Pedro, ele diz que nós só podemos ser regenerados, passar pelo novo nascimento por causa da ressurreição. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia nos regenerou para uma nova e viva esperança, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Nós só podemos passar por essa regeneração por causa da ressurreição de Cristo. Queridos irmãos, a ressurreição de Cristo, ela possibilita a nós uma regeneração, vivermos uma nova vida, vivermos realmente uma nova história, andarmos em novidade de vida, conforme Paulo diz lá em Romanos. Nós fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, e nós também passamos a viver uma nova vida